Oi pessoal, tudo bom com vocês? Professora Laís aqui na área. Hoje eu trago um vídeo especial a respeito de concordância verbal. É um assunto bastante cobrado aí em concurso público, então você que está na iminência de fazer a sua prova, ou então você está estudando, né, pré-edital, é importante focar nesse assunto, principalmente porque é um assunto que exige alguns conhecimentos anteriores. Então, vou ensinar para vocês também o caminho das pedras, para poder trabalhar esse conteúdo melhor, tá bom? Antes de mais nada, tanto para a concordância verbal quanto para a concordância nominal, eu preciso ser muito sincera. É um assunto que vai te exigir muito mais de memória do que de fato de pensamento, porque concordâncias são regras, concordâncias são normas. E o que eu vou trazer para vocês é uma maneira, né, um pouco mais fácil de você tentar chegar a essas regras todas, tá certo? Então eu vou fazer aqui a transição para a gente já começar nos rabiscos, certo? Vamos lá, gente. Antes de mais nada, estou ensinando para vocês o passo a passo. Só ajeitar aqui na minha mesa. Da concordância verbal. Vamos relembrar um conteúdo de classes gramaticais. Quem é aluno meu sabe que eu sou extremamente obcecada por esse assunto, porque ele é a base para outros assuntos, especialmente dentro da sintaxe. Então veja bem, esse é o nosso tema de hoje e eu vou puxar aqui uma introdução. Vamos lembrar aqui do Vaspansipa, né, que trazem as 10 classes gramaticais. Não trabalharemos com SIPA. Por quê? Porque conjunção, interjeição, preposição e advérbio são classes invariáveis, não importa o que aconteça, elas vão permanecer sempre ali padronizadas. As classes que a gente trabalha são essas aqui, ó. Verbo, adjetivo, substantivo, pronome, artigo e numeral. E se eu estou falando de classes que são variáveis, essa aqui, essa listagem do Vaspan, eu já entendo que todas elas variarão. Ou em gênero, ou em número. Ou pode ser também e ou. Eu posso ter uma palavra que vai variar em gênero e número também. Eu posso ter uma palavra que só varia em gênero, eu posso ter uma palavra que só varia em número, tá? Mas o que eu quero te explicar é o seguinte: quando a gente fala de concordância verbal ou nominal, eu estou trabalhando com as classes gramaticais do Vaspan. Então o foco precisam ser nelas, tá? Porém, na aula de hoje, né, no vídeo de hoje, nós vamos trabalhar exclusivamente com o verbo. A concordância não é verbal? Pronto, então é isso aí. Só que para a gente poder trabalhar a concordância verbal, a gente não necessita de algumas classes gramaticais de base, como eu sempre falo. Então a concordância verbal, ela vai exigir de vocês duas classes importantes, que aqui a primeira é obviamente a classe do verbo e depois trabalharemos a classe dos pronomes. Então toda vez que você trabalha com concordância verbal, são duas classes que vocês precisam necessariamente revisar, tá certo? Primeiramente, o que você vai trabalhar com verbo? Se são verbos pessoais ou se são verbos impessoais. Tá certo? O que significa verbo pessoal? Tem pessoa do discurso para conjugá-lo. E o que são verbos impessoais? Não tem pessoas do discurso para conjugá-lo, portanto, eles aparecerão em alguma forma padrão. E os pronomes? O que eu preciso saber dos pronomes aqui? A princípio, pessoais, do caso reto, ou, como eu costumo chamar, pessoas do discurso. Quem são as pessoas do discurso? Eu, tu, ele, ela, muito cuidado com esse detalhe, nós, vós, eles e elas. Você precisa lembrar de um detalhe aqui que é importante. A terceira pessoa, ela nunca virá sozinha. Portanto,
Ela é uma marca importante de concordância, tá certo? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Nós trabalhamos, primeiro caso, é a concordância com o sujeito simples. Dica aí importante, para você entender concordância verbal, você precisa dominar tipos de sujeito. Porque no final das contas, o que a gente vai trabalhar? Verbo, né, com a pessoa, é verbo com o sujeito, é verbo com o sujeito, em 80% dos casos. E aí eu já trago para vocês uma informação, sujeito simples e composto não trazem problemas, né? O sujeito simples, ele pode concordar com o verbo tanto no plural quanto no singular. Porque quem importa aqui para ser variado é o núcleo do sujeito. O que é núcleo do sujeito? A parte mais importante que tem ali, aquele que pratica a ação. Então eu vou trazer para vocês o seguinte, tá? A prova foi aplicada ontem. Lembra que o verbo é o fofoqueiro da frase? Quem é aluno meu conhece isso. E a partir de agora você passa a ser meu aluno, então você também vai lembrar disso sempre. O verbo é o fofoqueiro da frase. O meu verbo é foi. Pergunto para vocês, quem é que foi aplicada ontem, pessoal? Quem? A prova. Dentro do sujeito a prova, eu tenho qual núcleo? Eu tenho núcleo prova. Perceba que prova está no singular, portanto, o meu verbo também vem para o singular. Então, o meu verbo vai concordar com o núcleo do sujeito simples. Mas o núcleo do meu sujeito simples também pode vir no plural. Ou seja, as provas foram aplicadas ontem. Tudo bem. Qual é o meu verbo aqui? Foram. Detalhe importante. Esse meu exemplo aqui, vou até pegar uma cor diferente, trata-se de uma locução verbal. Mas a gente precisa lembrar da estrutura da locução verbal. Quem conjuga, quem concorda é o verbo auxiliar, que no caso é foi, tá bom? Verbo auxiliar. E aqui no caso foram. Aplicada e aplicadas é o meu verbo principal. Verbo principal não traz conjugação. O verbo principal só traz sentido. Combinado? Pronto. Então, quem é que foram aplicadas ontem? E aí eu trago novamente a informação, as provas. Sujeito aqui. Tá, qual é o núcleo do meu sujeito às provas? A palavra provas. Então, esse núcleo aqui, ele vem para o plural, o verbo também precisa vir. No caso aqui, o verbo auxiliar. Eu tenho que concordar o meu verbo com o núcleo do sujeito. O sujeito simples não indica que ele vai estar sempre no singular, não, que eu tenho aluno que pensa desse jeito. Não, o sujeito simples é aquele que traz um único núcleo, e esse único núcleo tanto pode vir no plural quanto no singular, tá? E aí, vou cortar aqui no meio, porque são duas regras muito básicas que a gente trata como regras gerais. É a regra do sujeito composto. Bom, se eu estou olhando para núcleo e esse sujeito tem um núcleo composto, é porque ele tem dois ou mais núcleos, dois para cima. Então, ele obviamente só pode vir no plural. Aqui não tem para onde correr, não. Só que eu vou trazer um detalhe para vocês. Por exemplo, eu estou falando aqui, o João e a Maria gostaram da peça. Pronto. Quem é meu fofoqueiro aqui? Meu fofoqueiro é gostaram. E aí, de novo, vamos voltar lá para sujeito. Quem é que gostaram? O João e a Maria. Núcleo número 1, João. Núcleo número 2, Maria. Então, núcleo 1 e núcleo 2, meu verbo só pode vir no plural. Se eu pego o João e a Maria, que são sujeitos em formas, né, de nome, e trago
substituo por um pronome, então eu tenho aqui ele e ela gostaram da peça. De novo, gostaram é o meu verbo que está no plural. Ele e ela são os meus sujeitos. Ele é núcleo número 1, ela é núcleo número 2. Por que eu estou trazendo essa informação aqui? Porque já nós veremos um tipo de sujeito e eu preciso trazer para vocês possibilidades de pegadinhas. Tá certo? Então, assim, já aviso, sujeito simples e composto, ele não deve te aborrecer, porque ele é bater o olho e viu a concordância. Olhei para o verbo, bati o olho, olhei para os sujeitos. Então, eu vou entender essa relação. Só que eu tenho também o nosso terceiro tipo de concordância com o sujeito, que é o sujeito indeterminado. Muito cuidado com esse aqui. Já vou até fazer uma pintura aqui bonita. Vou pegar aqui em verde, ó. Ó, sinalizei para você tomar cuidado. Porque vamos falar a verdade agora. As bancas sabem que você sabe a concordância com o simples e o composto. E as bancas sabem também que você tem probabilidade de confundir o sujeito indeterminado com o sujeito inexistente. Então, eu estou trazendo essa sinalização para você não se deixar ludibriar, tá? Olha só, o sujeito indeterminado, presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Foco no conceito. O que é sujeito indeterminado? Ele existe, mas você não vai conseguir encontrá-lo. Ele foi feito pela gramática para não ser encontrado mesmo, para não ser identificado. Então ele está ali. Tem alguém praticando a ação? Tem, mas eu não vou conseguir determinar quem é esse camarada. Então, nesse caso, olha o que eu vou trazer para vocês de lembrança. Olha o que eu marquei aqui. Terceira pessoa, ela traz um detalhe, não traz? A terceira pessoa, ela traz o detalhe de também não conseguir identificar. Ou porque eu não posso identificar, ou porque não existe. E aí eu vou padronizar sempre a terceira pessoa. A terceira pessoa é uma marca do discurso de padronização. Já que eu não tenho muito o que fazer, vou deixar na terceira pessoa. Eu não tenho muito para onde correr, eu vou deixar na terceira pessoa. Lembre-se da terceira pessoa como aquilo que você não pode denominar. Então, você largou na terceira pessoa porque é uma maneira padrão. Vamos lembrar desse detalhe, tá? Então, olha só. Se eu digo que ele existe e eu não posso encontrar, eu tenho duas maneiras de trazer o sujeito indeterminado, tá certo? Ou na terceira pessoa do plural, ou na terceira pessoa do singular. Só que tem um detalhe aqui. A terceira pessoa do singular, ela aparece sozinha. E a terceira pessoa do singular aparece casada. Casada com quem? Com o índice de indeterminação do sujeito. Você não pode ter terceira pessoa do singular dentro do sujeito indeterminado se ele estiver sozinho. Ele tem que vir obrigatoriamente colado ao índice de indeterminação do sujeito C. Então, vamos aos exemplos, ó. Querem mais recursos orçamentários. Quem é que querem? Eu não tenho que buscar o meu fofoqueiro? Quem é que querem? Eles ou elas. Por quê? De novo, você precisa focar nas pessoas do discurso. Eles / elas. Professora, por que não só eles? Por que não só elas? Porque não está determinado, não está especificado. Aqui eu estou vendo através do verbo e mais nada. Você não tem como adivinhar se são eles ou se são elas. Então, abrange todo mundo, indeterminei. Você sabe que tem alguém querendo mais recursos orçamentários. Você sabe que tem alguém querendo. Você sabe quem é essa pessoa? Ou quem são essas pessoas? Não. Então, ele está aqui, ó, indeterminou na terceira pessoa do plural, sozinha. Ó, querem. Mas você tem também uma outra maneira de enxergar. Ó,
precisa-se de mais recursos, ou vou até botar precisa-se de mais recurso. Uma tá no plural e a outra tá no singular. Mas por quê? Porque a concordância no sujeito indeterminado, de novo, é através ou da terceira pessoa do plural sozinha ou da terceira pessoa do singular mais o índice. E aí eu vou chegar aqui e vou perguntar ao meu verbo. Quem precisa? Lembra que a terceira pessoa do singular não aparece sozinha? Tá, ok. Ele ou ela. Ele ou ela. Eu sei quem precisa? Não. Você sabe que alguém está precisando de mais recurso. Você sabe que alguém está precisando de mais recursos, mas você não sabe quem é essa pessoa. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma terceira pessoa do singular mais o índice de indeterminação do sujeito. Terceira pessoa do singular mais o índice de indeterminação do sujeito. Pouco me importa se o que eu estou precisando está no singular ou no plural, porque a concordância do sujeito indeterminado não é com o que vem, é com o verbo e com o que ele está sinalizando, tá certo? Esse aqui é o sujeito indeterminado, só que eu não posso falar só do índice de indeterminação do sujeito e não citar a partícula passivadora. Dentro do... Vou até fazer essa marcação aqui, ó. Dentro da concordância verbal, eu quero que você reconheça a partícula ser ou como partícula passivadora ou como índice de indeterminação do sujeito. E o índice a gente acabou de ver. Mas eu tenho agora a partícula passivadora. Então, vou botar aqui regra de número 4. Partícula passivadora. A partícula passivadora, ela só aparece, ó, só aparece na voz passiva sintética. Não adianta você procurar a partícula passivadora em outro canto, você não vai achar, tá bom? Então, ela é fruto exclusivo da voz passiva sintética. Opa, é sintética. Só que olha só, o que as bancas costumam criar de enredo para vocês é fazer você duvidar. O que é partícula passivadora, o que é índice de indeterminação do sujeito? Bom, você já sabe que o índice de indeterminação do sujeito ele está colado à terceira pessoa do singular. Vou até fazer uma anotação aqui, ó. Índice de indeterminação do sujeito. Por isso que o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa. Agora, a partícula passivadora, ela pode variar. Ela pode trazer variação do verbo. Verbo pode variar. Porque vai depender de quem? Do sujeito paciente. Depende do sujeito paciente. Sujeito paciente é aquele que sofre a ação na voz passiva. Então, olha só. Vende-se, esse exemplo é clássico, vende-se casa. Casa no singular, verbo no singular. Ou então, vendem-se casas, plural, plural. Porque eu vou trazer isso aqui para uma equivalência à voz passiva analítica. Casa é vendida por alguém. Ou então, casas são vendidas por alguém. Então, eu tenho aqui quem está sofrendo a ação de ser vendida é casa. Então, casa é meu sujeito paciente. E se ele estiver no plural, o verbo também vai ficar no plural. Se ele estiver no singular, o verbo também fica no singular. Mas tem esquema? Tem esquema.
Toda vez que esse C aqui, já vou até dar uma marcadinha nele, isso aqui é a partícula passivadora. Isso aqui é a partícula passivadora. Portanto, o meu verbo pode concordar, porque o que me importa aqui é o sujeito paciente. Você só terá a partícula passivadora. Eu vou pegar até uma outra cor aqui. O C, enquanto partícula passivadora, só poderá aparecer com verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos ou indiretos. Eu posso falar vende-se casa, e aí fica só VTD, ó, VTD, vende-se casa, mas eu posso falar vende-se casa para comércio. Então, VTDI, eu vendo casa para alguma coisa, está trazendo aí a bitransitividade. Enquanto o índice de indeterminação do sujeito, então vamos trazer aqui o C, enquanto o índice de indeterminação do sujeito, ele pode aparecer em sua totalidade, quase sua totalidade, verbo transitivo indireto, veja que quem precisa, precisa de. Pode aparecer também com verbo de ligação ou pode aparecer com verbo intransitivo. Então, tá na dúvida sobre o valor do C na concordância? Olha para a transitividade verbal, tá bem? E aí, para a gente conseguir concluir, né, essas 5 regrinhas de concordância, a gente parte para o inexistente. Como é que eu vou concordar um verbo se ele não traz sujeito, se esse sujeito nem existe? Professora, que pensamento é esse? Exatamente. Esse sujeito inexistente, ele é marcado pelos fenômenos naturais ou através de verbos impessoais. Tem ali uma ação sendo praticada, mas não tem quem a pratique. Então, quem está marcando essa oração sem sujeito é exatamente o verbo. Veja aqui, ó, choveu o dia todo, alagou em São Paulo. Ou então, anoiteceu. Perceba que os meus fofoqueiros aqui, vou marcar todos eles, ó. Choveu, alagou, anoiteceu. Galera, não tem como você perguntar quem choveu. Não tem como você perguntar quem alagou. Não tem como você perguntar quem anoiteceu. Porque são verbos que indicam fenômenos da natureza. E também não existe eu chovi, tu choveste, ele choveu, nós chovemos, vós choveis, eles choveram. Não tem como você conjugar o verbo choveu, chover. Não tem como você conjugar o verbo alagar. Não tem como você conjugar o verbo anoitecer, porque eles são fenômenos. Então, a estratégia padronizada é a terceira pessoa do singular e só. Aqui ela não aparece casada. É a única maneira do inexistente aparecer, ó. Terceira pessoa do singular e só. Então, muito cuidado. Se você tem a terceira pessoa do singular sozinho, ele é inexistente. Se você tem a terceira pessoa do singular com a partícula C, ele é indeterminado. Só que eu tenho verbos impessoais e geralmente os verbos impessoais que a gente mais vê em prova é o haver e o fazer. E eles vão ficar no singular, você não pode esquecer isso. O verbo haver, ele aparece em 3 sentidos. Por exemplo, há assuntos para estudar. Houve provas no domingo. Há meses que estudo. Pessoal, eu trouxe propositalmente assuntos no plural, provas no plural e meses no plural para mostrar para vocês que você não pode se sentir sequer instigado a trazer esses verbos para o plural.
Não pode. Porque eu não me importo o que há. Isso aqui é objeto direto, isso aqui não se concorda. Você tem sempre que analisar um detalhe. Vou pegar aqui o vermelhinho. Há, houve e há estão aqui para marcar sentido de existir, sentido de ocorrer ou sentido de tempo decorrido. Não importa o que aconteça, eles sempre ficarão no singular. E junto ao tempo decorrido com o verbo haver, você tem o tempo decorrido com o verbo fazer. Faz meses que estudo. O que o verbo fazer está fazendo aqui no singular? Ué, não é tempo decorrido? E o verbo fazer é o mais problemático, porque o pessoal costuma, de uma maneira equivocada, né, fazer essa concordância. Fazem meses. Faz meses. Faz dias. Tá bom? Não pode concordar. Ele não está trazendo concordância com o objeto. Porque o verbo haver com sentido de existir, o verbo haver com sentido de ocorrer, o verbo haver com sentido de tempo decorrido e o verbo fazer com sentido de tempo decorrido, eles são transitivos diretos. Ok, eles têm objetos. Decorrido. Eles têm objetos diretos. E pouco importa se esse objeto direto vem no singular ou no plural. Importa que esse verbo aí não tem que eu pratique. Ele é impessoal, então ele vai ficar no singular. Agora, atenção para prováveis pegadinhos. Então, vou trazer aqui, ó. Pegadinhas. Eu vou fazer esse slide aqui para você printar e nunca mais você esquecê-lo, tá? Gente, querem o aumento salarial? Eu tô olhando para o fofoqueiro. Isso aqui é terceira pessoa do plural, que eu já sei que é um sujeito indeterminado. Quem é que querem? Eles ou elas. Agora, olha a pegadinha maior. Eu vou trazer esse exemplo sob outro aspecto. Eles querem o aumento salarial. Ah, o verbo está na terceira pessoa. Não, calma, jovem. Não, porque aqui você não teve que tentar adivinhar quem é que querem o aumento salarial. Aqui eu já te dei quem é que querem. Então aqui é sujeito simples. Ó, quem é que querem? Eles. Sujeito simples. Outra coisa. Lembra que eu falei que eu ia trazer um detalhe? Ó, Paulo e Maria querem. Ele e ela querem. Aí eu vou trazer para eles querem. Eu tenho sujeitos aqui que vão em determinado momento se diferenciar. Paulo e Maria, quem é que querem? Composto. Ele e ela, dois núcleos, composto. Só que eu vou transformar ele e ela querem para eles querem. Simples. Outro detalhe muito importante, vou botar aqui no cantinho, é verbo haver. Há problemas. Não é problemas, é há problemas. Só que eu vou trazer isso aqui para uma locução verbal. Gente, a minha letra fica muito ruim nessa lousa, assim, bem ruim mesmo. Vocês já sabem, né? Eu sempre falo isso todo vídeo. Quando eu transformo em locução verbal, se o meu verbo, deixa eu botar aqui, se meu verbo auxiliar for um verbo haver, ó, de existir problemas. Quem gosta muito disso aqui é IDECAN. Verbo auxiliar
ele não concorda, ele não conjuga, então o verbo haver ele só vai conjugar se ele tiver como verbo auxiliar. Ó, de existir é meu verbo principal, ele não traz concordância, ele só traz sentido. Printa essa tela aqui e seja muito feliz, caro aluno. E aí, pessoal, o que eu quis aqui trazer para vocês hoje, né, foi um apanhadinho de concordância. O vídeo ficou um pouquinho mais extenso, mas faz parte também, tá certo? Um beijo, até a próxima.